Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, irmãos e irmãs. O louvor pertence a Allah, o Senhor dos mundos. Que a paz e as bênçãos estejam sobre nosso mestre Muhammad, o imã dos mensageiros, filha e companheiros. Hoje vamos falar sobre o Salar Fajr. Estamos aí concluindo o período das orações noturnas e adentrando no período as orações que acontecem no momento luminoso do dia. Eu acho que é importante dizer, e aqui é mais um entendimento cosmológico do que astronômico sobre o dia islâmico. Vamos tomar com referências aí 3 estudiosos importantíssimos no sunismo que vão aí nortear o nosso estudo sobre as orações do período do dia. O universo, então, na perspectiva, compreende o mundo material e o mundo abstrato, o mundo espiritual ou noético. Noético aqui é aquilo que pertence ao intelecto, à mente, à dimensão racional. E ele diz que a principal razão para que Allah subhanahu wa ta'ala criasse o cosmos é o amor. Ao explicar este princípio subjacente, Ibn Arabi diz que a melhor explicação seria o uso do hadith do tesouro oculto, pois nesse hadith Allah, exaltado seja, gostaria de ser conhecido a fim de conceder às criaturas o privilégio de conhecê-lo. Então ele utiliza esse recurso para dizer que os elementos da criação são sinais para que nós possamos conhecer os atributos, as qualidades e as características deste Deus Criador. E o imã Al-Ghazali, na sua obra A Incoerência dos Filósofos, defende a doutrina Ash'ari de um universo criado que é temporalmente finito contra a doutrina aristotélica de um universo eterno. Ao citar o imã Al-Ghazali, que trabalha nessa perspectiva, também alguns apontamentos do imã Ibn Arabi, que vai dizer que o universo também faz parte das coisas criadas. Então ele diz que existe um mundo criado de forma física, mas também criado em forma espiritual. E ainda continuando na perspectiva da doutrina Ash'ari, o imã Al-Hasan Ash'ari, fundador da escola Ash'ari, afirma que a natureza e os atributos únicos de Deus só podem ser totalmente compreendidos pelo raciocínio quando nós estudamos os nomes, os santos nomes de Allah, que exaltado seja, e a partir destes nomes nós conhecemos um pouco mais, ou um pouco melhor, os seus atributos, além do estudo, evidentemente, do nobre Alcorão e dos seus hadices. E o imã Abu Hanifa, na sua obra O Fiqh al-Akbar, que é uma obra que ajuda na compreensão de Allah e suas comunicações divinas com os mensageiros e eventos eminentemente espirituais, descreve nessa obra a teologia islâmica e o mistério do credo islâmico. E nesse livro, na página 43 a 44, o imã Abu Hanifa vai dizer que os Ash'aritas têm crenças que são exclusivas desta escola teológica. E lá ele descreve que Allah é um ser dotado de poder, vontade, conhecimento, vida, visão, audição e palavra. Estes são atributos significantes. Então ele está falando disso para dizer que Allah subhanahu wa ta'ala é o doador da vida. E isso vai exatamente de encontro com o que nós estamos falando, porque Allah é aquele que tem a capacidade, o poder de gerar novas vidas. E os elementos da criação são testemunhos disso, nos ajudam, evidentemente, a reconhecer este atributo primordial de Allah. No segundo slide, nós temos uma fotografia que é um registro mostrando uma estrutura, um relógio solar ou relógio do Sol, que indica o início das orações. Esse relógio
está no pátio da grande mesquita de Kairouan, na Tunísia, um importantíssimo centro de difusão do sunismo no continente africano. Esse local também é um local importantíssimo para a escola Malik, porque foi durante muito tempo um local de difusão do conhecimento dos estudiosos dessa escola. No slide 3 nós já temos um infográfico conhecido de todos nós, mostrando especificamente hoje sobre o Salar Fajr, que esse momento é um momento que ainda compreende as orações que são definidas como noturnas. E digo isso porque o Fajr, como nós todos sabemos, acontece antes do amanhecer, o amanhecer real. E aí nós devemos considerar o versículo 103 da quarta sura, em que Alá, o exaltado, diz que a oração foi decretada sobre os crentes por um decreto de tempos específico. Evidentemente, aqui nós temos que considerar a movimentação do Sol, que vai delimitando quais são esses momentos. E aqui, o que nós devemos considerar exatamente em relação ao Fajr é o nascer, a proximidade do nascer do Sol. Então, antes deste momento, se realiza a oração Fajr. E no período do Ramadã, é nesse momento que antecede o nascer do Sol que nós nos alimentamos e que nós fazemos o nosso Salar Fajr e também nos preparamos para iniciar o nosso jejum diurno, esse jejum que vai compreender o período do nascer do Sol até o pôr do Sol. No slide 4, nós temos então algumas definições sobre pontos importantes desse momento que nós chamamos de amanhecer. Um amanhecer é basicamente o momento onde os raios refletidos e refratados do Sol começam a atingir a superfície da Terra. Mas nós devemos ter em mente que o amanhecer ele acontece muito antes do nascer do Sol. O amanhecer ele pode ser definido como nascer do Sol, alvorada, aurora, alva ou alba. É o momento em que o Sol aparece na linha do horizonte na direção leste. Esse acontecimento, evidentemente, verifica-se todos os dias em todas as regiões compreendidas entre os dois círculos polares. Nos países próximos à linha do Equador, no período de cada crepúsculo matutino, civil, náutico e astronômico, nós temos uma duração de 20 a 24 minutos. E de qualquer lugar da Terra, esse período do crepúsculo matutino é mais curto nos equinócios, mais longos nos solstícios. Isso nos dá um tempo muito adequado, por exemplo, se nós formos fazer uma oração superrogatória neste momento. Então nós conseguimos nos organizar para não invadir o momento da oração principal. Então, com 20 ou 24 minutos, nós conseguimos fazer essa oração superrogatória inicial. É importante dizer que existe um momento chamado Suhub Kalib, que é o falso amanhecer. É o início de uma faixa de luminosidade branca de dispersão vertical que aparece acima da linha do horizonte. Esse é o momento inicial. Depois nós temos o Suhub Sadiq, que é o amanhecer verdadeiro ou amanhecer real, que é o momento em que o Sol se aproxima e os seus raios de luz mudam de direção e começam a se espalhar no horizonte estendido. E este é o momento da quarta oração do dia e o início
do jejum diário. O momento Suruk é a aproximação eminente do Sol, e os raios refratados também podem aparecer de forma mais intensa, causando uma mudança de coloração, né, do branco para o rosado e depois para o amarelado, naquilo que nós definimos como o nascer do Sol. No quinto slide, nós temos 3 fotografias que vão exemplificar de forma muito objetiva esses momentos, né, esses 3 momentos do período da oração do Fajr. A primeira foto, nós temos, né, a foto da esquerda. Essa foto, ela registra exatamente a dispersão da luz solar sobre a sua expansão no céu, né? Então ela vai refletir nas nuvens e vai se refletir de forma vertical. Na foto central, nós temos ali exatamente o momento do crepúsculo náutico. O crepúsculo náutico é o momento intermediário entre o momento inicial e o momento do amanhecer de fato. Nós temos um pouco mais de nitidez, mas ainda temos um momento de sombras ainda, né? Não existe tanta nitidez nas formas, mas já é um momento um pouco mais claro. E o terceiro momento, o que poderia ser definido como crepúsculo civil, nós já temos uma luminosidade bem mais intensa. O céu já mudou de cor. Em alguns momentos ele pode ser dourado, mais claro. Ele pode também, neste momento, ser rosado ou dourado, né, ou alaranjado, mais intenso. E neste momento nós já temos uma definição das formas um pouco melhor. As sombras já perderam sua intensidade e a luz está se encorpando gradativamente. E ao passarmos para o sexto slide, nós temos ali um esquema no infográfico mostrando exatamente esse amanhecer verdadeiro, o amanhecer real, exemplificando quando o momento, nesse período matutino, quando a luz aparece em toda a largura do céu. Esse momento é quando o Sol atinge por volta de 18 graus, de 18 a 12 graus, em relação à linha do horizonte. E ali a refração da luz solar vai atingindo gradativamente, mais ou menos ali entre 20 ou 24 minutos, toda a sua intensidade. E ao atingir a linha do horizonte, quando o arco solar atinge esse momento, o momento do Salar Fajr. Porque o nascer do Sol, como nosso Cid Bahauddin já nos ensinou, é o momento em que nós não devemos fazer as orações obrigatórias. No caso, a oração do Fajr. Que Allah acolha as nossas preces, as nossas ações e nos abençoe a todos. Salams.